Vou esperar um pouquinho até todo mundo entrar. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Uma honra ter ela aqui no Farda de Ternura, Bianca Balaciano. Vamos lá. O pessoal tá entrando. Eu abri aqui a listinha de perguntas. Então, de vez em quando eu vou olhar para o lado, assim, porque eu tô olhando as perguntas aqui que eu coloquei no computador para ir lendo durante o encontro. Vamos esperar mais gente entrar. Aproveitar bastante esse tempo, que é 1 horinha só, mas a gente vai tentar falar o máximo de coisas que a gente conseguir aqui. Bianca, pede aí para entrar, vê se foi uma solicitação para você. Bianca pontualíssima. Comecei, ela já entrou, maravilhosa. Aproveitar e me ajeitar, né, gente? Muito bem, todo mundo chegando. Vou aceitar. Tô chegando. Oi, Oi, Bianca. Boa bem? noite. Tudo Boa bem? noite. Que, que honra ter você aqui no Fardo de Ternura de novo. Ah, imagina, obrigada pelo convite, adorei. É sempre bom, né, falar sobre desmame. Eu adoro, suspeita para falar. Pois eu também, eu adoro. Chega a me dar um quentinho assim no coração, falar desmame, oba, eu quero. Deixa eu Com falar. certeza, com Tem muita certeza, coisa adoro pra gente também. desmistificar, né? Isso aí, é um ótimo assunto, excelente assunto, É. importante. Isso aí. Deixa então, eu vou apresentar o fardo, vou me apresentar, abro para você se apresentar e aí a gente entra no tema que tem um montão de perguntas. A gente abriu uma caixinha de perguntas hoje e entrou um montão de perguntas. Então tem bastante coisa para a gente Ai, que bom, falar. Eu que sou a bom. Camille Fontenelles, sou fundadora aqui do Fardo de Ternura, que começou como um grupo de apoio ao pós-parto e depois foi abrindo suas atividades. E hoje a gente trabalha com apoio à gestação, parto e pós-parto. É, e aí fala aí de você, Bianca. Se tem alguém que não te conhece ainda, né? Ah, fala sério. Boa noite, eu sou Bianca, sou consultora de amamentação, sou psicóloga e admiro a beça o trabalho das meninas do Fardo. E aceitei o convite aqui para a gente falar mais uma vez sobre esse tema tabu aí, tão importante, que é a questão do desmame, né? Nesse mês que a gente Sim, celebra a amamentação. Entender que o desmame faz parte do aleitamento também, né? exatamente, exatamente. E aí, eu Hum. acho que a gente pode até começar pensando assim, e conversando sobre o porquê que o desmame, quando a gente fala esse nome desmame, algumas mulheres ficam assustadas e falam: não, não, eu não quero desmamar. Como se desmamar fosse fazer, né? Do dia para a noite o bebê vai parar de mamar. Por que que dá esse susto? Ah, acho que dá susto tanto nas famílias quanto nos profissionais, né? Nas famílias, porque o início é sempre tão nebuloso, tão difícil, a luta contra o desmame, né? Ela exige tanto investimento, então, quer dizer, eu acho que por si só isso é uma palavra que assusta, né? E do lado do profissional também, porque a gente está o tempo todo batalhando aí para que ele não aconteça, para que o desmame não aconteça antes do que a família gostaria, né? E por outro lado, eu acho que é parte desse velho papo que a gente fala tanto, né? Que é a ideia de você entender o desmame como um acontecimento, né, como um fato, e na verdade ele não se trata de uma ação, se trata de um processo, né? Então, quer dizer, alguma coisa que vai se desenrolar por um tempo que pode ser grande ou pode ser curto, isso depende aí da vontade da família, mas geralmente envolve um processo, envolve mudanças de comportamento, mudanças de rotina, mas que para muitas famílias pode ser assim impactante, né? Ouvir esse termo na medida em que a gente deixa de entender ele como um processo e acha que é uma ameaça, né? Eu acho que é isso, entender isso como uma ameaça talvez deixe a gente um pouco temeroso, né? Acho que é um Sim. pouco por aí. E tem
E tem, assim, uma recomendação, né, de alguns órgãos oficiais falando para amamentação, 2 anos ou mais. E aí o que eu vejo é que muitas mulheres que lutaram muito pela amamentação no início, elas ficam assim, então eu só posso fazer uma consultoria de desmame, eu pensar no desmame quando o meu bebê fizer 2 anos, porque aí eu entrei naquela faixa do 2 anos ou mais, né? E quando a gente oferece, Uhum. por exemplo, uma consultoria, né, a gente recebe muito essa pergunta, né, no Fardo de Ternura, mas com qual idade eu faço a consultoria? Porque, poxa, meu bebê só tem 1 ano e meio, será que já dá para fazer uma consultoria de desmame? Mas aí eu vou ter que desmamar no Uhum. dia seguinte? Vem esse medo, assim, também, né? Exatamente por não compreender, né? Não abrir, assim, ainda, não enxergar o desmame de uma forma mais ampliada como um processo, né? E eu acho que a gente Mas é pode falar, curioso, né? inclusive, quando começa o desmame, Bianca. Tá? Não, eu acho sempre curioso, sempre aparece alguém também, nessa ainda não apareceu, porque a gente acabou de começar, mas certamente vai aparecer. Alguém que vem na live de desmame, ou vocês que têm os grupos, eu também já fiz grupos, e que fala assim, não, mas eu não tô nem pensando em desmame. Aí eu falo, então você tá Isso. assistindo uma live de desmame por quê? Por que você está assistindo uma live de desmame se você não está nem pensando nesse assunto, sabe? Assim, é tão curioso porque o tabu atinge a gente de uma forma tão profunda, né? Tão complexo o tema, que até revelar para nós mesmos que talvez seja alguma coisa do nosso interesse é difícil, né? Mas enfim, tudo bem, né? Vamos bola para frente, porque eu acho que o trabalho do profissional é muito mais desmistificar do que ficar querendo trazer esse tipo de conflito, né? Então, o desmame, na verdade, é isso. Ele começa quando a gente introduz qualquer outra coisa que não seja um aleitamento na vida daquela família, sabe? Então, assim, parte da possibilidade de entender esse processo, né, Camille, é justamente entender que a entrada dos alimentos, principalmente, já é o princípio do processo do desmame, né? Um processo que tem um início ali, mas que não necessariamente precisa ter um fim determinado. Então, quer dizer, mesmo quando você está interessado no tema do desmame, isso não precisa ser um constrangimento, isso não quer dizer que você sabe exatamente quando que você vai colocar um ponto final na história de amamentação, mas simplesmente que talvez você queira se inteirar do assunto, que talvez você esteja curioso ou curiosa para saber como que vai ser o seu relacionamento com o seu filho quando o peito não estiver mais lá, como que se pode fazer, o que dizem as pessoas que já passaram por isso. Então, assim, eu acho que é preciso, cada vez mais a gente vê que é preciso falar sobre esse tema, né, na medida em que ele ainda é motivo de muito constrangimento e muita dificuldade aí para as famílias, né? Mas eu acho que a gente precisa perder um pouco esse medo, sabe, assim, né, de falar sobre ele. Sim, e eu vejo muitas mulheres passando muito dos limites delas, sabe? Então vai esticando, aí acha que chegou no limite, passa mais, acha que chegou no limite, passa mais. A gente realmente consegue até passar um pouquinho do nosso limite, mas quando eu vejo isso muito aumentado, né? Que aí pode causar perturbação na amamentação, por exemplo. Você vê que Uhum. emocionalmente a coisa não está fluindo mais, né? Não é o momento que ela deseja, que ela quer que aconteça, que ela goste que aconteça, ela até fica meio evitando e fica com um sentimento bem ambíguo, né? De, poxa, faz bem Uhum. para a saúde, eu escolhi isso, por que que agora eu estou sentindo isso quando meu filho pede peito? E quando isso acontece antes dos 2 anos, que é muito comum por conta dessa exaustão mesmo, né? Das mulheres que começam lutando pela livre demanda e aí seguem na livre demanda muito tempo ainda, elas chegam assim para perguntar muito no parto de ternura, né? Provavelmente para você também. O que eu posso fazer? Porque eu não quero desmamar. Eu não quero desmamar. Mas o que eu posso fazer? Porque eu não estou aguentando mais. Sim. É. Muito, né? Eu acho que chega muito essa situação e eu acho que o papel nosso do profissional é mostrar para a família que há diversos caminhos, né? Que há diversas possibilidades. Um bom profissional jamais vai chegar para uma família e vai falar, olha, agora é hora de você desmamar, ou agora não é hora de você desmamar, sabe? Porque assim, em nenhum momento da amamentação esse é o nosso papel. Eu me deparo muitas vezes com essa cena também, no princípio da amamentação, por exemplo, né? Eu estava agora mesmo com uma cliente que ela está
com muitas feridas, com muita dor para amamentar, e volta e meia a gente se vê naquele lugar que é um lugar conflituoso, em que muitas vezes a própria paciente, a própria família quer que você dê as respostas, né? E é complicado, às vezes, a gente se desvencilhar disso e colocar as possibilidades para a família, mas deixar que a família tome suas próprias decisões. Então, quer dizer, isso vai valer tanto para o início da amamentação, né, Camille, quanto para esse momento em que a gente vai se aproximando do final. Não é o papel do profissional roubar a autonomia das famílias, né? Pelo contrário, o papel do profissional é colocar as possibilidades, então desenhar os caminhos, não se omitir em relação aos riscos, às dificuldades, né? O que seria recomendado ou não, mas aí cabe sempre à família tomar as decisões. E no momento do desmame é a mesma coisa, então, né? É claro que muitas famílias chegam muito engessadas, né? As recomendações das organizações, dos órgãos, né? Das instituições, infelizmente, para muitas famílias viraram dogmas, né? Viraram preceitos religiosos quase. Isso é difícil, porque assim, isso, por mais que do ponto de vista de alguém que defende o aleitamento possa parecer muito bonito, não é, né? Porque, na verdade, isso rouba a possibilidade de tomar decisões autônomas, né? De cada uma das famílias. Então, eu penso que cada vez mais a gente tem que questionar o nosso papel. Não é porque a minha opinião pessoal é de que aquela família deva fazer isso ou aquilo, que eu devo colocar isso no cenário em que a gente deva promover a autonomia. Então, eu acho que é importante que a gente fale com as famílias. Olha, existem caminhos possíveis, se não está legal para vocês, existe isso, existe aquilo, tem essa recomendação, podemos tentar, que tal? Mas cabe sempre a família tomar as decisões, né? E nesse sentido, então, não cabe dizer realmente que o profissional está tentando empurrar isso ou aquilo, porque não é exatamente o que a gente faz, né? Na verdade, o que a gente faz é mostrar, olha, dá para ser diferente, dá para ficar melhor para todo mundo e apresentar as ferramentas apropriadas, sabe? E que a amamentação não é só quando você está dando livre demanda, né? A amamentação pode se configurar de outras maneiras, né? Que às vezes eu vejo esse olhar muito de não, livre demanda, com certeza livre demanda. E no início, sim, é muito importante a livre demanda. Mas a gente não precisa ficar eternamente na livre demanda se isso não tá bom para a mãe, né? Se a dona dos peitos ali está dizendo que não tá bom para ela, tá sentindo que não tá legal para ela, né? E aí eu fiquei pensando assim nessa questão da exaustão, né? Da mulher que passa muito dos limites. Você acha que tem uma crença, assim, principalmente para as mulheres da nossa bolha, vamos dizer, né? Que estão com informação, vão em busca da informação, que é muito diferente das mulheres fora da bolha. Que a exaustão faz parte e que elas têm que olhar só para as necessidades da criança? Sim, sim. Acho que resumindo, né? Sim, porque na verdade é uma mudança de paradigma muito grande que a nossa geração está experimentando, né? Então, quer dizer, você sair de um modelo de educação absolutamente autoritário, com uma carga muito. A carga desequilibrada ainda acontece, né? A carga parental, mas assim, muito mais desequilibrada do que a gente vive hoje, uma realidade totalmente diferente que teve somente uma geração para modificar, né? Então, quer dizer, na geração dos... Eu estou me considerando, né, da sua geração, a gente tem uma diferença de idade, mas enfim, a geração dos nossos pais era absolutamente diferente em relação à educação, criação e aleitamento também, né? Então, essas mudanças que acabam acontecendo num curto espaço de tempo nos levam às extremidades. Então, assim, nos levam aos extremos, né? Então, para questionar o modelo vigente, a gente tem que visitar o outro extremo. E leva um tempo até que a gente consiga atingir o equilíbrio. Então, eu acho que nesse sentido, para muitas famílias, a outra proposta vai ser simplesmente colocar o bebê no pedestal, por exemplo, né? E aí ignorando e negligenciando as necessidades dos adultos da família, né? Principalmente das nutrizes aí que acabam saindo um pouco mais prejudicadas porque são as mais demandadas, mais solicitadas no aleitamento, sabe? Então, claro, foi muito necessária também
também é muito necessária a propaganda em prol do aleitamento, né? E divulgar os benefícios e tudo mais, por causa da realidade que a gente vive. A gente não tem políticas públicas suficientes, a gente tem um marketing muito agressivo da indústria, a gente tem um senso comum que questiona a capacidade do corpo o tempo todo, né? Então, assim, é compreensível sob esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo não é adequado para alguém que não deseja visitar esses extremos, né? Mas infelizmente ainda é a realidade de muitas famílias. Eu acho que é isso, viver batendo na tecla de que há uma diversidade de caminhos possíveis é o nosso trabalho de formiguinha diário, assim, né? E poder dizer, olha, não precisa ser só dessa forma ou daquela forma. A gente pode encontrar caminhos aí mais equilibrados e que sejam possíveis, né? Na difícil, verdade, né, para família? tudo, né? Para tudo que a gente faz na maternidade, né? No campo do aleitamento, eu que lido com a formação de profissionais diariamente, vejo o quanto é difícil, porque a gente carrega um viés, né, muito grande no nosso olhar, que é o fato de que o tema do aleitamento desperta muito apaixonamento. Então, com frequência, as pessoas que entram para trabalhar e que entram na assistência à amamentação vêm desse lugar aí de uma história de encantamento com o aleitamento, né? Ou de uma tentativa de elaboração das próprias perdas vividas no aleitamento. Então, fica difícil se descolar da própria história quando você vai atender o outro, sabe? E aí isso acaba esbarrando numa questão primordial, que é a possibilidade de você ser capaz de orientar profissionalmente, né? E não de emitir opiniões pessoais a respeito do assunto. E é difícil. É difícil. Exatamente. É bem difícil. Eu fico muito feliz, assim, quando vem um relato, por exemplo, de alguma mulher que participou de alguma oficina, né, do Fardo de Ternura de Desmame Gradual, que elas falam assim, caramba, participei da oficina há 6 meses atrás, eu tô muito feliz porque eu sigo amamentando, mas agora eu tô feliz com a amamentação. Antes eu tava desesperada, achando que o único caminho era desmamar completamente, porque eu não conseguia enxergar o caminho do meio. Eu só enxergava ou que eu dava livre demanda eternamente, ou que ele não vinha no peito em nenhuma hora do dia, nem da noite. Algumas mulheres, inclusive, procuram a gente querendo o desmame noturno. Eu acho que esse é o ponto alto, assim, todo mundo, a maioria, né, procura falando do desmame noturno. E muitas depois chegam no final e dizem que ajeitaram o dia e conseguiram prosseguir com o desmame, com a amamentação noturna, que para elas ficou bom, né? Isso é muito bom, né? Sim, é muito frequente esse relato. É muito difícil, por exemplo, receber. Eu faço um acompanhamento de desmame que envolve aí um número de sessões, em que a gente define algumas vezes, né, uma ideia de tempo, mas que é muito flexível, né? Sempre é muito flexível, e quase sempre acaba sendo ainda mais flexível, porque como a demanda do acompanhamento vem das famílias, então as famílias ficam livres para dar continuidade ou não àquele acompanhamento, né? E avançando nas etapas de desmame. Eu diria para você, acabei de refazer esses meus números, que volta e meia eu vou revisitando aqui nos meus prontuários, que, de novo, 70% a 80% das famílias, porque sempre tem uma margem aqui de erro, que é das famílias que somem e a gente não sabe por onde anda. Mas, enfim, 70% a 80% das famílias não termina o processo dentro daquele tempo que tinham sugerido inicialmente. Ou seja, depois que a história melhora ali, né, e aí diminui a frequência, fica mais controlada a demanda, mais previsível. Eu acho que o grande ponto aí é ter algum tipo de previsibilidade na vida, porque a gente não tolera por tanto tempo essa desorganização. A desorganização externa desorganiza a gente internamente, né? Então, não é todo mundo que vai tolerar esse tipo, eu diria que uma minoria de pessoas vai tolerar esse nível de desorganização por tanto tempo. Então, assim, que vai acabar continuando depois que organiza. Então, organizou a amamentação, agora eu já sei que eu vou amamentar de manhã e à noite, ou de manhã, de tarde, de noite, mas à noite eu vou poder dormir melhor, ou eu vou conseguir deixar com alguém para poder dar uma volta, sair. Agora nem tanto, mas enfim, fazer algum programa, né? E aí as pessoas conseguem se sentir novamente conduzindo o processo, assim, ao invés de serem conduzidas, o que faz muita diferença, sabe? E ainda se sentindo, né? Eu vejo as mulheres, quando elas conseguem se sentir, sentir que a relação delas com a criança
elas não são só um peitão ambulante, gigantão, né, que amplia a relação, né, que ela consegue sentar do lado da criança e brincar, e a criança sem ficar puxando a blusa. Elas se sentem muito melhor também, né, nessa relação. Como que chega esse pedido das mulheres? Eu quero ser mais do que um peito, porque eu não consigo dar um beijo, um abraço, eu tenho que já tirar a blusa e dar o peito. Sim, muito frequente, né? E é desesperador, porque, assim, às vezes você tem relatos de vivências de amamentação que são abusivos mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que nomear essas coisas para que fique claro para as pessoas que elas não estão sozinhas nisso, assim, sabe? Há muitas pessoas que se sentem abusadas pelas crianças, assim, né? E aí não dá, né, para a gente colocar, né, Camille, essa responsabilidade de interromper esse tipo de comportamento na mão da criança, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando e refletindo, as famílias aí que estão assistindo, principalmente se alguém se tem famílias aí, qual é a minha responsabilidade, né, naquele comportamento que eu deixo se perpetuar e o que eu posso fazer para mudar isso, porque não dá para deixar realmente nas mãos das crianças que elas sejam protagonistas dessa mudança, assim, isso seria exigir demais da criança, né? No entanto, Isso quando a gente olhar... Desculpa, te interrompi, pode falar. Não, é isso. Quando a gente constata que a cena é abusiva, que aquilo não tá legal, que aquilo tá carregando as pessoas para um lugar que é de desespero, de angústia, de dificuldade de relacionamento, porque você tem aquelas cenas clássicas desse momento de perturbação na amamentação, que é um correndo atrás do outro dentro da própria casa, sabe? Assim, a mãe fugindo, se trancando, fazendo coisas que nem precisava fazer, mas para se desvencilhar da criança, né? E dentro da própria casa, assim, sabe? Não faz o menor sentido isso. E isso é olhar para a mulher nessa relação também, né? Não só para a criança. É claro que a gente olha para a criança, para a necessidade dela, fisiológica, emocional também. A gente olha para o desenvolvimento da criança, mas não dá para esquecer que tem um outro ser humano envolvido ali e que precisa ser escutado, né? E na maioria das vezes as mulheres, elas falam que passaram dos limites, que não aguenta mais, que ai, queria tanto que fosse diferente, meu Deus, eu não sei até onde mais eu aguento, eu não tô mais conseguindo, eu não tô gostando disso. Só que às vezes a gente vê que as pessoas acabam botando o olhar todo para a criança, não olham para essa mulher, né? Eu queria te perguntar, Bianca, que você, na verdade, para você contar um pouco assim da técnica que você desenvolveu, como é que ela surgiu, quando ela surgiu, o que você já mudou, porque é uma técnica que tenho certeza que vem em constante mudança, atualização pelas coisas que você vai vivendo, as coisas que você vai estudando. E a gente falar também sobre os sinais de prontidão na criança para este processo, baseado assim nessa técnica que você construiu, né? Essa é uma pergunta muito, muito recorrente que a gente recebe aqui, inclusive foi uma das perguntas da caixinha o que eu preciso observar no meu filho, quais são os sinais, porque eu quero também, eu ainda consigo esperar o tempo dele e eu quero saber o que eu posso observar para saber que ele pode ter mais possibilidade de responder bem a essas técnicas. Tá. A coisa mais importante a se dizer, eu acho, sabe, Camille, é que, assim, não é nova essa questão da dificuldade do desmame. Talvez ela esteja mais visível agora, mas ela não é nova. A grande novidade é que agora a gente tem as consultoras de amamentação conseguindo conduzir esses processos, assim, né? Para mim, que sou psicóloga e que atendi por muitos anos em clínica, né? Isso não é novidade. Mas por que esse tema era restrito à clínica? Pelo tabu, basicamente, né? Então, pelo constrangimento, pela dificuldade de se encontrar um profissional que pudesse realmente orientar as famílias, né? Então, só para dizer isso, porque eu acho muito importante, né? Hoje em dia tem muito preconceito, ainda continua o preconceito, e aí se fala disso, né? Hoje em dia todo mundo quer fazer, quer vender, quer propagar, não é isso, sabe? Assim, na verdade, esse é um assunto que sempre existiu. É claro que os números mudaram muito, então a gente tem pessoas amamentando por mais
mais tempo, então, em mais pessoas, então, portanto, isso está pulando cada vez mais, mas isso não é uma novidade, né? A grande novidade é que agora as consultoras de amamentação estão se habilitando, então estão encontrando métodos e ferramentas para oferecer às suas clientes, e que bom, né? Porque eu considero realmente que essa é a profissional adequada para fazer esse acompanhamento, né? E aí, nesse sentido, Camila, eu sempre tive essa demanda, por atender só a psicologia perinatal, eu sempre tive essa demanda no meu consultório. Eu sempre tive clientes com dificuldades no desmame, né? Clientes que queriam fazer alguma coisa a respeito, mas que não conseguiam. E a solicitação sempre era em função do desmame noturno, porque as pessoas querem dormir, isso é bastante óbvio, né? Acho que a gente não precisa tecer grandes explicações a respeito da necessidade de sono das pessoas. Todo mundo quer dormir. Então, eu sempre tentava apoiar essas famílias, começando pelo desmame noturno, né? Mas muitas vezes esse processo se prolongava muito. Continuar amamentando durante o dia todo e tentar à noite fazer um esquema totalmente diferente, levava muito tempo, as crianças ficavam muito acordadas, a adesão era baixa, muitas famílias desistiam no meio do processo. Então, eu comecei a tentar pensar outras possibilidades, né? E aí, claro, veio a ideia de começar a estruturar isso durante que a criança da negativa, da interdição. Você está travada ou você está me ouvindo? Travou um pouquinho a sua imagem para mim. Vocês estão me vendo? Sou eu que estou travada de repente também. Alguém poderia dizer se está me ouvindo? Então tá. Então vou continuar falando, porque eu não sei, a sua imagem está um pouco travada para mim. Mas enfim, então, começar a oferecer algumas ferramentas para serem usadas, obrigada, Bia, para serem usadas durante o dia, né? Para que as crianças pudessem ir se acostumando com a interdição da vinda para o seio, principalmente porque durante o dia a gente tem como trabalhar muito melhor com as ferramentas de distração, que são boa parte do trabalho aí do desmame, né? Porque é isso, o desmame é um grande esvaziamento de sentido do momento da mamada, para que os outros momentos e possibilidades de relação possam se inflar, né? Possam se enriquecer. Então, quando eu comecei a estruturar esse modelo que é hoje, a ideia foi justamente essa, começar a trabalhar durante o dia, para que aos poucos a criança pudesse se habituar com as interdições do peito durante o dia e desenvolver recursos para lidar com aquela frustração e conseguir ficar com a mãe de outras formas que não só com o peito, né? Para aí depois passar o trabalho para o noturno, né? E aí, claro, seguir depois para quem quisesse ir à frente ou não seguir para quem não quisesse ir à frente. E realmente deu muito certo, né? Eu sei que você sabe muito bem porque você também aplica esse método aí, vocês aí. Então, assim, e aí eu venho aprimorando nesse sentido, né? Porque todo mundo que trabalha com esse método vai enriquecendo o método. Ele é muito propenso para se enriquecer de ideias criativas, sabe? Porque, na verdade, a gente vai estar basicamente trabalhando com o cognitivo da criança, ensinando a ela quais são os momentos apropriados para mamar, o que é apropriado fazer de dia, o que é apropriado fazer de noite. E com isso ela vai aprendendo a se relacionar não só com quem amamenta, mas com todas as outras pessoas de outras formas, né? E aí a gente vai esvaziando o momento da amamentação de sentido, né? É isso, acho que em linhas gerais é isso, né? E aí você me pergunta sobre prontidão. Na verdade, acontece uma transformação da amamentação na vida da criança, né, Camila? Então, a princípio, a amamentação ela é tudo. Ela é a única possibilidade realmente de comunicação com o mundo. Não a única, claro, porque há pessoas que não amamentam e tudo bem, mas eu digo que assim, ela é uma grande ferramenta de comunicação que está disposta ali, caso seja essa a vontade da família. Então, além do processo de alimentação, o início da construção dessa relação, da apresentação do mundo para esse bebê, acontece através da amamentação, né? Então, tem muita coisa rolando ali, que é a construção de um relacionamento e também a nutrição física e emocional desse bebê. Agora, conforme essa relação vai se modificando, então o bebê vai crescendo, quem amamenta vai crescendo, a família vai
construindo essa grande teia aí da parentalidade, a gente não pode achar que a amamentação segue sempre no mesmo cantinho, né? Assim, ela vai se transformando também. Então, aos poucos, ela vai deixando de ter essa função de alimentar esse bebê somente, e ela vai tomando cada vez mais o aspecto afetuoso realmente, né? Então é muito comum, por exemplo, para bebês mais velhos, 7, 8, 9 meses, que o momento da mamada vira um momento de conexão, de afeto, de carinho e de brincadeira também, né? Porque o bebê vai, a partir do momento que ele começa a sentar, olhar para o mundo, comer, inclusive, né? Ele começa também a entrar no mundo da criatividade, da brincadeira, do lúdico, né? E o peito vira também uma forma de brincar com a mãe. Então, alguns sinais que a criança dá justamente quando vai acontecendo essa virada, né? Em que a amamentação vai virando aquele momento muito mais de se conectar, de brincar, de dominar o corpo do outro, sabe? Do que de alimentação. Isso vai ser provavelmente entre os 6, 7 meses e 12 meses, né? E claro que se a amamentação se alongar e continuar, isso vai continuar acontecendo. Muitas vezes, as crianças de 11 meses, bebês, né? Crianças de 11 meses, 12 meses, 14 meses, mamam muito mais do que um recém-nascido, por exemplo. Isso, né? Isso não acontece porque essa criança tem mais fome do que um recém-nascido. Isso acontece porque, na verdade, ela encontra ali uma forma de estar com a mãe, de brincar com a mãe, de trocar, de lidar também com sono, frustração, chateação, ócio, mil coisas que vão ganhando aquele significado, entendeu? Então, eu acho que se a gente pensar em termos de prontidão, eu acho que basicamente é isso. Quando a criança consegue ver a sua mãe como alguém separado dela, né? Isso a gente não tem um momento cronológico que isso acontece para todo mundo igual, mas a gente localiza mais ou menos naquele momento em que acontece a famosa ansiedade de separação, e ela começa a perceber aquele seio como um intermediário, né? Como alguma coisa que pode levar ela até a mãe. Então é motivo de brincadeira, ficar trocando do peito para o outro, exigir que a mãe fique num lugar específico, por exemplo, para amamentar, ou com uma roupa específica, ou que bote os dois peitos para fora, né? Além disso, também é uma criança que já é capaz de muitas vezes se comunicar, se distrair com facilidade, se interessa por brincadeiras, distrações, outras pessoas e tudo mais, né? Então, essa vai ser uma criança que provavelmente a gente já vai conseguir organizar o dia dela em relação à alimentação, né? Ela vai haver uma frustração se ela pedir o peito e não tiver, claro, eu me assustaria se não houvesse, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai poder contornar de outras formas, sabe? A gente vai poder fazer esse papel do adulto, né? Que mostra o mundo para a criança, né? E convida ela, olha só quanta coisa legal a gente tem aqui além do peito. Né? Olha só como é que você pode. Inclusive, eu fiz uma consultoria de desmame há pouco tempo, e aí, quando eu falei assim, você já percebeu se de repente em alguma dessas horas é sede, você ofereceu água para sua filha? Ela, não, sabia? Não, acho que ela mata a sede no meu peito mesmo. Falei, então, tenta oferecer, de repente, é porque ela não tem vocabulário para dizer, mãe, eu quero uma aguinha, eu não quero mais o peito. E só o que ela conhece é o peito. Então, ela vai continuar te pedindo até você, enquanto adulta, mostrar que existem outras formas de saciar essa sede a ela. Nossa, uma coisa tão simples que eu nunca tinha pensado. Sim. É bem comum. E quando a gente fala, às vezes, para quem está amamentando também, olha, evita você oferecer. Se ela já procura querendo fazer um desmame, alguma coisa, evita você oferecer. E muitas vezes elas falam, não, mas eu não ofereço. Presta atenção se você, de repente, na hora que você vai sair, ou quando você já sabe que ele vai pedir, se você não se antecipa, né? E na maior parte das vezes a pessoa ela já se antecipa, porque é a força do hábito mesmo, né? Só que somente naquela hora que a gente fala, se liga, presta atenção, ou tenta fazer de outro jeito, é que ela vai perceber que, opa, é um hábito
Mas se eu quiser, eu posso mudar esse hábito também, né? E eu acho importante dizer isso, né, Camille? Se eu quiser, porque assim, tudo bem também se você tá feliz e contente aí, dando peito para tudo, né? E aí também não sei por que que você veio assistir essa live, mas talvez você veio porque você tá curiosa, entendeu? E tudo bem, porque ninguém tá dizendo para você que, olha, é preciso fazer isso nessa idade, senão seu filho vai ficar assim ou você vai ficar assado. Não! Apaga isso da sua cabeça. E se algum profissional disse isso para você, vá procurar uma segunda, uma terceira opinião. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente que está procurando ajuda profissional porque realmente está meio de saco cheio de estar vivendo essa situação. Então, eu acho que é isso, né? Cada panela é na sua tampa. Às vezes eu recebo assim, eu quero meu corpo de volta para mim. Eu não quero mais. Eu tô me sentindo invadida, né? Tem essa fala também. Agora, vou te fazer umas perguntas que vieram na caixinha, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Que é, o bebê vai parar de acordar à noite depois do desmame? Vamos lá. Não necessariamente, tá? Porque bebês acordam à noite, tá? Mas depois do desmame noturno, o bebê vai parar de mamar à noite. Então, assim, a gente vai tirar alguma coisa que é muito excitante para esse bebê. Então, eu vou eliminar as possibilidades de que ele esteja acordando para mamar. Porque muitos bebês acordam para mamar, né? Acordam porque querem ficar com a mãe, seja para compensar o tempo que não ficaram durante o dia, por exemplo, né? Ou pelo simples hábito, né? Acordou e conhece como recurso para relaxar o peito, né? Agora, eu preciso dizer também, né, Camille, que muitas vezes, quando a gente consegue regular, então, principalmente essas crianças que a gente atende, né, no método de desmame, depois de 1 ano e meio, 2 anos, principalmente, que o sono já está bem mais maduro, e quando a gente consegue executar aí o desmame noturno, muitas dessas crianças vão conseguir dormir melhor. Isso não quer dizer que as crianças vão dormir 12 horas direto, porque crianças não dormem 12 horas direto. Não dormem. Aceitem. Até porque uma criança de 2 anos ainda faz, né? Geralmente ainda faz soneca no dia, né? Que completa esse sono da noite também. Exatamente. Então, a gente não... Fala. Não, é importante considerar também que, por exemplo, de modo geral, isso não foi estudado ainda, porque isso é muito recente, mas assim, o que a gente tem visto, de modo geral, é que as crianças estão dormindo menos agora durante a pandemia também. E é muito óbvio, né? Pegando menos sol, gastando menos energia, brincando menos ao ar livre, estão precisando dormir menos. E isso é um pouco desesperador, porque é muito cansativo, né? O que a gente vem vivendo, né? Mas é isso, você não consegue, é impossível forçar alguém a dormir. Isso é um fato. Exatamente. E a gente também não criar essa expectativa de que dormir bem para uma criança daquela idade é dormir um tanto de horas direto, né? Porque realmente, às vezes, a gente faz o desmame noturno e ela continua acordando, por exemplo, porque está com sede. Então, tem muitas crianças que acordam com sede, assim como adultos acordam com sede também. Sim. E é bem comum, né? Então, assim, até os 3 anos, geralmente tem 2 despertados, conseguem manter uma hora de dormir e acordar. E aí isso depende também da família conseguir obedecer uma rotina, conseguir colocar o horário das sonecas bem equilibrado, né? Então, evitar aquelas coisas que podem poluir aí o sono. Mas até 3 anos é bem comum acordar 2 vezes, depois dos 3, acordar uma vez ainda. O que muda, né, Camille, é que a criança consegue voltar a dormir de outras formas. Geralmente ela vai precisar da ajuda de um adulto, mas um adulto que vai abraçar, que vai dar um colinho, que vai dar um carinho, uma aguinha, né? Vai ficar do lado, vai dar a mãozinha e vai esperar aquela criança voltar a dormir. E aí podem ser todos os adultos, né? E não da casa, né? E não somente quem está amamentando, né? Exatamente. Olha, outra pergunta da Gisele. Como é possível fazer o desmame noturno sozinha? É possível fazer, né? A pessoa que consegue amamentar, consegue tudo, eu acho, né? É possível, dá muito mais trabalho, é claro, porque assim, tudo que a gente pode compartilhar facilita, e realmente a entrada do parceiro ou da parceira, na minha experiência, acompanhando várias famílias, acelera bastante o processo de desmame noturno, bastante, sabe?
mas já acompanhei inúmeras famílias também únicas, né? Então, monoparentais, e que a gente conseguiu fazer de boa, a custa de muito cansaço, a verdade é essa, né? Então, mas que dá para fazer, claro que dá, né? Se você puder no dia seguinte, de repente, ajudar, arrumar alguém para te ajudar, né? Porque agora a gente está sem também o recurso das creches, por exemplo, das escolas, que no dia seguinte dá um alívio, né? Para poder quem está amamentando descansar. Mas se de repente no dia seguinte você consegue uma avó, uma amiga, um tio, sei lá, uma babysitter, não sei, para dar uma força e poder descansar e suportar aquelas primeiras noites que são as mais difíceis, até que o processo comece a engrenar, pode facilitar. Mas dá para fazer solo, né? Se chama mãe solo, família monoparental, cama compartilhada, com fralda, sem fralda. A gente só não recomenda realmente juntar fases que são desafiadoras para a criança. Então, para que você vai juntar o desmame noturno com a entrada, com a adaptação na creche, por exemplo, na escola, ou grandes mudanças familiares? Não tem necessidade disso, sabe? Se a gente puder eleger assim, né? Ou a criança já está lidando internamente com muita coisa, né? É bom se programar para esse desmame noturno, né? Eu já acompanhei, eu já fiz consultorias de famílias que no desespero tentaram fazer o desmame noturno e aí passaram assim 10, 15 dias com a criança chorando muito, muito, muito. E aí eles desistiram completamente porque ficaram exaustos, acharam que estava muito sofrido, e aí é que entra essa questão da sua técnica, quanto que é importante a gente apresentar para a criança essa negação do peito, mas com outras possibilidades, para ela primeiro ampliar aquele mundinho dela, né? Vai virando um mundinho maior e maior, para quando fazer à noite, ela já saber, né? Ela já ter passado por isso, já criou ferramentas até internas, algumas para lidar com esse não ter o peito na hora que ela pediu, né? E para a família também, né? Porque a família também precisa se habituar a virar para a criança e falar, olha, agora não é hora, mas agora é hora disso, ou vai ser naquela hora tal. Perceber que naquela hora cria-se uma cena meio caótica, mas que 2 minutos depois está tudo bem de novo, né? Porque aí a criança já está envolvida com uma brincadeira, está tomando iogurte, foi chutar uma bola, e está tudo bem. E assim, à noite a gente precisa estar fortalecido, né? Porque a gente não vai ter as distrações, que são as ferramentas que mais ajudam durante o dia, né? Mas a criança vai estar fortalecida porque ela sabe que mesmo quando tem a negação, né? Ela pede o peito, tem a negação, mas ela sabe que os pais, né, que a família, que as figuras de confiança estão do lado dela. E a ideia é que todo mundo fique do lado dela, né, que dê carinho, que dê contato físico, tudo que ela precisa. A única coisa que sai é o peito na boca, né? Mas não sai aqui o colo, que a gente fala, né? O colo não sai, o carinho não sai, entendeu? Isso. E assim, né? E aí entrou numa coisa que a gente sempre fala nos cursos, que é desmame é presença, não é ausência. Desmame é você estar perto, é você oferecer muito mais, na verdade, de você do que você oferecia antes, né? Isso, exatamente. Porque quando você conduz o desmame, né, Camille, não tem mais aquela cena em que você se deita na cama, que é uma cena clássica, aliás, sem julgamentos, todas nós estivemos lá, né? Que você deita na cama e fala, ai, vai, faz o que você quiser, me use, me abusa, porque eu tô sonada, porque eu tô cansada, porque eu tô exausta. O desmame não rola assim. O desmame você vai precisar, primeiro, levantar, né, sair daquela posição passiva, levantar e convidar a criança a viver aquela relação de outra forma, né? Olha, mamãe tá aqui, né? Ou eu tô aqui, mas o peito não. Vamos fazer outra coisa, vamos se aconchegar de outro jeito, vamos se conectar de outro jeito. E é isso, né? Isso aí. E como que quando a gente fala isso para criança, eu tava refletindo agora, a gente ensina tanta coisa boa, né? A gente ensina a ele se respeitar porque a mãe tá se respeitando, a como colocar um limite com amorosidade, com respeito, não precisa chegar naquele limite de ai, sai daqui, não quero dar o peito, que muitas mulheres chegam, né? Chega pra lá, foge, se esconde. Você consegue apresentar limites de uma outra fórmula, né? A Pamela, de uma outra fórmula, mole, de uma outra forma. A Pamela colocou aqui, e era exatamente o que eu ia perguntar, porque a Valéria também tinha perguntado, como desassociar o peito do sono. Isso é bem recorrente, as mulheres chegam falando assim, meu filho só dorme no peito. O que, que eu faço? Porque eu tô aprisionada
ligada nisso. Sim, essa pergunta sempre aparece, né? Porque a gente está muito acostumado com os métodos de desmame que sempre estiveram por aí, que desassociam a questão do sugar até relaxar para dormir, né? E aí alguns métodos para atender essa questão dessa desassociação vão fazer métodos gradativos, por exemplo, né? Diminuindo a frequência, tentando levar a criança para o berço ou para a cama antes de estar dormindo profundamente. No meu método, a abordagem é diferente, sabe? Eu esqueci o nome aí da pessoa que perguntou, porque a gente está trabalhando com crianças que se comunicam. Então, assim, mesmo que a criança não fale aí, não se expresse, né, frases completas, mas a gente geralmente está falando com crianças que já se expressam de alguma forma, mas conseguem entender e se fazem entender. Então, nesse sentido, né, ela, na verdade, a desassociação do peito e sono vai acontecer a partir de um processo cognitivo, que é entender que ela pode se relacionar com quem amamenta de outras formas também. Então, quer dizer, a gente, ao não apresentar o peito para ela na hora em que se exige um sono, um relaxamento, né, ela sabe que aquela hora é a hora do sono, do relaxamento, por todo o trabalho que a gente já fez. Agora, é claro, gente, vai ter um período de aprendizagem, que é o período em que vai acontecer o choro, em que vai acontecer a frustração, porque a criança sabe que está cansada, ela sabe que ela quer dormir, ela quer relaxar, ela sabe que aquela hora é hora de dormir, mas ela não consegue, porque ela não tem essa ferramenta. Na verdade, ela tem a ferramenta, mas ela não sabe como usar. E ela só vai aprender como usar aquela ferramenta, qual é a ferramenta? Relaxar para dormir sem peito, quando eu tiro a ferramenta que é o peito, entende? Porque é só com a exposição frequente que essa criança vai aprender que dá para deitar também e se balançar a perna, fazer né? Ou aquelas coisas que a gente sabe que as crianças fazem, ou pegar o dedinho, pegar o cabelo, a orelha, o paninho, o bichinho, qualquer coisa, ou as que usam chupeta e tal, né? Porque a gente não insere aqui, mas há crianças que já usam, por exemplo, né? E aí vão ficar, e aí dormir desta forma. Tá? Então, o trabalho não precisa ser essa desassociação gradual. Sempre rola essa pergunta, porque as propostas que a gente tem de método aí de dormir sem peito, geralmente envolvem né, remoção gentil, desassociação gradual, que são os métodos Joe Gordon, Elizabeth Pentley, né, que são super válidos, mas principalmente se você está trabalhando com bebês menorzinhos. Quando a gente está trabalhando com crianças maiores, a gente pode trabalhar no cognitivo, né? Agora não é hora de mamar. Você vai mamar quando o sol chegar, né? Agora é hora de dormir, ó. Lua, escuro, noite, mamãe dormindo, cachorrinho dormindo, titia dormindo. A gente trabalha assim, né? Nesse sentido. Exatamente. Aí, tem uma pergunta assim também. É possível guiar um desmame sem choro? Eu me assustaria Bianca, olha só, antes de você responder, eu lembrei de uma situação aqui de crianças maiores. Então, assim, eu passei com a minha filha esses dias assim. Esses dias não, já tem um tempo. Mas esses dias ela lembrou dessa situação, que ela queria muito aprender a fazer estrelinha. E ela também queria muito aprender a desenhar um coração. Ela era bem novinha. Mamãe, eu não sei desenhar coração. E ela chorava, frustrada, porque ela não conseguia. E eu me lembro muito da fase do desmame, né? Eu faço essa relação com o desmame quando eu vejo com outras famílias. Que é assim, a criança quando chora porque você não deu o peito, que era a única forma que ela sabia de dormir, de relaxar, é claro que ela vai chorar porque tem uma frustração, né? Tem criança que demonstra de outro jeito, mas geralmente é chorando, porque é a forma que ela tem de se expressar. Sim. E aí o que eu fui construindo com a minha filha foi assim, filha, a gente consegue quando a gente vai treinando. Vamos treinar? Vamos treinar. Olha só como é que dá pra fazer assim, dá pra fazer assado e tal. E quando ela conseguiu virar estrelinha mesmo, ela falou, mãe, eu treinei muito e eu consegui. Mas é uma criança que já sabe se expressar, né? Isso tem tudo a ver com a criança quando consegue dormir, por exemplo, sem o peito, né? O quanto que ela fica orgulhosa dela mesma também. Ficam muito orgulhosos, né?
Muito orgulhosa. Eu acho tão interessante essa coisa do choro, né? Porque é isso. O choro, a maneira como a gente nomeia o choro também é uma interpretação do adulto, né? Então, nomear aquilo como um sofrimento possível ou não possível para uma criança é uma nomeação e uma interpretação do adulto, né? Porque as crianças choram por motivos realmente. Tem até um meme sobre isso, né? Minha filha se descabelando aqui porque eu dei o copinho verde e ela queria o azul. Minha filha chorando aqui, se degladiando, batendo cabeça na parede porque eu falei para ela que ela não podia ficar brincando com a faca de ponta, né? Assim, e é isso, né? E as crianças não assustaria demais. Ai, botou meu filtro, adorei. Eu me assustaria muito se a gente tivesse uma criança, né? Como são as crianças que a gente trabalha, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e que você, ela pedisse o peito, você não desse e ela não chorasse, por exemplo, nenhuma vez, sei lá, porque tem aquelas que se adaptam muito rápido, verdade. Mas nenhuma vez, assim, me assustaria bastante, né? Porque você está tirando, naquele momento, alguma coisa que é conhecido da criança, né? Impedindo o acesso a alguma coisa que é conhecido. E a criança, nessa faixa etária, no 2º ano de vida, ela precisa reafirmar ali a sua autonomia. Então, ela está conquistando a autonomia. E ela precisa se sentir dona do pedaço. É importante isso, né? Para a construção aí do sujeito. Então, eu me assustaria, porque acho que isso falaria de uma passividade muito grande da criança, né? E essas crianças exigem atenção se elas são passivas demais. Eu me assustaria, tá? O mais comum é a gente ver a criança reivindicando seus direitos, né? Porque a criança que chora, que faz escândalo, que grita, que reivindica o que quer, é uma criança que tem segurança que não vai sofrer retaliação. Então ela sabe que ela pode fazer, pintar, bordar, claro, com as limitações que a família vai colocar e que vai, né, sustentar e tudo mais, ou, né? Mas ela sabe que ela não vai ser menos amada por causa daquilo, do escândalo que ela fez, sabe? Então ela tem segurança que ela pode escandalizar, mas ela vai seguir sendo amada, né? Agora, tudo que a gente apresenta de técnicas, né, de sugestões, de caminhos para esse desmame acontecer, né, quando a família quiser, quando a mãe quiser, do jeito que for melhor para aquela família, eu vejo como um trabalho não só para a criança, mas muito para o adulto. Porque a gente tende a rotular a criança de que ela não sabe, de que ela não vai conseguir, de que ela não é capaz. Ah, ele é pequeno demais, ele ainda é um bebezinho, ele não vai conseguir. O quanto que é bonito de ver essa transformação interna da mãe, né? De falar, caramba, olha o tanto que essa criança já sabe. Eu não estava enxergando que ele sabia isso tudo. Com certeza. Eu acho isso é uma parte muito grande do nosso trabalho, né? Poder mostrar para as crianças, para as famílias quem é aquela criança. E isso é muito importante, sabe, no nosso trabalho, Camille, porque há uma tendência, eu acho, né? Até por conta daquela coisa dos extremos que a gente falou, né? De você valorizar o que diz a criança, de uma educação que é menos autoritária. Há uma tendência de que isso extravase para uma relação de permissividade, né? E que deixa de ver a potência na criança, né? E que olha para a criança sempre como uma vítima, um coitado, alguém que é incapaz. E eu acho que assim, se a gente puder aqui salientar isso e reforçar isso diariamente no nosso trabalho, a importância da família enxergar a potência na criança, eu acho que a gente já está prestando um serviço à sociedade, né? Assim, porque a gente vê muito isso, né? Então as crianças que já têm uma série de habilidades, por exemplo, mais velha, né? De ajudar em casa, de fazer uma pequena tarefa, de se responsabilizar pelo que acontece à sua volta, né? Mas que são frequentemente retiradas desse direito, assim, sabe? E tratadas como eternos bebezinhos. Porque, assim, bebê é uma delícia e tal, mas se você for parar para pensar do ponto de vista do desenvolvimento, é alguém que está vivendo num cenário de dependência absoluta, né? A dependência absoluta por quê? Porque é imaturo, porque é incapaz. Conforme essa criança vai crescendo, é preciso que o adulto diga para ela, olha, você é capaz, você pode, né? Igual quando a gente quer que a criança ande e aí você bota um brinquedinho, o meu é o peito, não dá, né? O peito não vai rolar. Então, um lapisinho, né? Porque eu fico esmagando esse peito aqui. Então, você quer que a criança ande ou que ela engatinhe, o que você faz?
Você não dá o brinquedinho na mão dela, né? Você bota mais à frente e você fala, vai lá pegar. Você consegue, vem cá dar um abraço na mamãe. Você fica longe para a criança andar e tal. Então, quando você faz essas pequenas brincadeiras, né? Na verdade, o que você está dizendo para a criança é: vem, porque eu acredito que você consegue. Né? Eu tô aqui Exato. e eu tô te autorizando a fazer isso porque eu sei que você tem suas perninhas, seus pezinhos, seu equilíbrio, você está conquistando e você vai conseguir. Mas a criança precisa que alguém acredite nela, né? Sim. Então, A última pergunta, porque a gente só tem 5 minutinhos para depois a gente dar uns recados gerais, que às vezes a gente, eu vejo isso bastante relato disso, que você fez o desmame, né? Conduziu o desmame, e aí tem criança que ainda continua pedindo, ela acaba não chorando tanto mais, e ela já se conforma com não, mas em algumas situações ela ainda fala do peito, ela ainda pede o peito, ela ainda continua com aquele amor pelo peito, e algumas mães se sentem, eu não sei dizer, mas com uma pena, assim, ai, tadinho, ele tá pedindo. Será que não era para eu dar? Será que mesmo depois desse tempo não era para eu dar? Como que você enxerga isso, Bianca? Eu enxergaria da seguinte forma, Camille, será que é o peito que seu filho está pedindo? Né? Porque, assim, em última instância, tá? Se já passou um tempo, porque, assim, nas primeiras semanas, realmente, talvez seja um pouco perigoso você pegar e falar, tá bom, toma, vem aqui, você quer? Toma, tá aqui. Eu não recomendo realmente, tá? Porque pode acontecer da criança dar para trás, principalmente se o processo foi difícil. Mas, assim, é comum que as crianças, meses, anos depois, e isso acontece com crianças que também não foram amamentadas, tá? Queiram colocar a mão, queiram dar beijinho, queiram dar abraço, queiram deitar em cima do peito da mãe. Isso é comum. E assim, se a criança pedir muito tempo depois, ou 6 meses depois, ela ainda pede, eu diria assim, tá bom, toma, tá aqui, o que você quer fazer com o peito, né? Porque às vezes isso, né, quando você tira da zona do proibido, a criança na verdade estava curiosa, ela queria ver, tem tempo que ela não vê, que ela não bota a mão, que ela não beija, alguma coisa que foi muito frequente. Mas eu pararia para fazer uma outra pergunta, que é assim, né? E isso pode ser perguntado para a própria criança, mas talvez para a própria pessoa que amamentou. Será que era isso que o seu filho estava pedindo para você? Né? Porque talvez nesse pedido a gente tenha uma série de outras coisas embutidas, né? Outros pedidos, eu quero estar com você, eu quero ficar no seu colo, eu quero um carinho, eu quero um carinho. Exatamente, né? Não, e assim, eu não gosto de culpabilizar, porque eu acho que assim, nós estamos todas no mesmo barco, né? Isso é uma sobrecarga muito grande para cima das mulheres ainda, infelizmente. Então, eu acho que a gente também tem que pensar nessa questão e problematizar isso também. Mas é válido, e eu vi que rolou uma pergunta aí também de a família acha que não pode ficar sem mamar. Qual é a sua parte de responsabilidade nisso? Você levantou e saiu de casa para a sua família achar ou não achar que a criança pode ou não ficar? Porque assim, se você já tem certeza que seu filho pode ficar sem o mamar e ele já te deu todos os sinais que ele pode, então desocupa esse lugar, gente. Sai, vai dar uma volta, vai encontrar... Agora tá difícil, eu sei, mas enfim, dá um jeito, entendeu? Isso assim, aí, mas deixa esta criança em algum outro lugar, né? E aí eu tenho certeza que dar esse passo, né? Porque aí vai acontecer e vai se repetir e a família vai ganhar autonomia e vai ver que também não é um bicho de 7 cabeças ficar com uma criança que mama. O fato da criança mamar não impede que ela possa ficar com outros adultos, assim, mas a gente precisa também... Os recursos só acontecem quando o outro adulto passa bastante tempo com a criança. Passar só meia hora não tem recurso, né? Só temos um minuto. Só temos um minuto. Deixa eu dar uns recados finais. Quinta-feira que vem, aqui no Farda, a gente tem um curso de preparação para amamentação, para gestantes e casais. Em setembro, a gente tem uma nova turma da oficina coletiva de desmame, que é muito linda. Opa, e que a Bianca fez uma supervisão para a gente até na última, que foi muito legal. A gente até mudou o formato, botou mais coisas, tirou outras coisas, a gente atualizou. Tem sempre vaga para as mulheres negras em todas as atividades do Fardo de Ternura. E fala aí, Bianca, quer dar algum recado?
Muito obrigada, foi ótimo. Como sempre, parabéns pelo trabalho de vocês, que eu sou grande admiradora. E é isso, vamos celebrar, vamos seguir celebrando. Agora vem a Semana da Amamentação Negra, você falou das mulheres negras, vem a Semana da Amamentação Negra, vamos continuar celebrando. E todos os dias do ano, né? Todos os dias do ano. Isso aí, Beijo muito, grande, muito obrigada, viu? Obrigada, Um beijo. gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.